Quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair. Vamos lá, o livro de Isaías. Tem alguém aqui, líder de louvor? Líder de louvor, está no louvor? Alguém? O Kesley? Vocês dois também? Participam de alguma coisa do louvor? Amém. Porque nós sabemos que o congresso de louvor e adoração é um congresso voltado, ou pelo menos era para ser, para líderes de louvor, né? Para ministérios que estariam ali com líderes, com pessoas tocando bateria, para estar se aperfeiçoando diante do Senhor. Mas sabemos também que outras pessoas, a palavra do Senhor diz que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então todos nós que estamos aqui queremos aprender mais do Senhor, né? Queremos desfrutar mais a intimidade do conhecimento da palavra do Senhor através da adoração. E o livro de Isaías, no capítulo 61, nosso tema, eu queria que vocês deixassem aberto lá no versículo 6, parte A. Amém? Diz assim: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Amém? Até aí. Nós sabemos que depois de tudo aquilo que Isaías relatou, que o Espírito de Deus estava sobre ele para proclamar liberdade aos cativos, conforme nós aprendemos ontem, sem contemplar, sem ser curado, sem ver a santidade de Deus, sem ver o tão pecador que nós somos diante de um Deus tão poderoso, nós não conseguimos e nem vamos conseguir declararmos: eis-me aqui. Porque há todo um propósito e um trabalhar de Deus nas nossas vidas. Achamos que simplesmente falar de um congresso, todo mundo é conhecido como uma coisa festiva, como algo tão legal e tão bonito. Mas é algo que precisamos de cura. Vocês ministros, né, que têm a liderança de um louvor, que toca a bateria. E aqui o Senhor, depois de declarar aquilo tudo para Isaías, ao coração de Isaías declarando para as nossas vidas que aquele que realmente está com o Espírito Santo de Deus serão como um carvalho de justiça plantado pelo Senhor para a sua glória. Ele começa a declarar: Deus, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, ministros. Algo tão forte que para alguns é um nome tão bonitinho para falar com o irmãozinho que é ministro de Deus. O sacerdote, ele tinha várias tarefas no templo. O sacerdote, ele era escolhido, separado, para viver uma santidade, para viver, a proclamar, a orar, a interceder por um povo bonzinho ou rebelde ou sujo, enfim. Um sacerdote tinha que receber das pessoas os seus sacrifícios e entregar ao Senhor. O sacerdote tinha que ter postura diante de Deus. E aqui eu não estou falando simplesmente para quem canta, estou falando para mim e para você. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos o quê?
Geração o quê? Santa, sacerdote. O quê? Ministro real, sacerdócio real de Deus. Isso é um nome forte. Porque está dizendo o quê? Você vai levar a santidade de Deus. Você vai levar a cura. Você vai levar a presença de Deus. Não é qualquer brincadeirinha de pegar o microfone e cantar bonitinho. Não é qualquer coisa de estarmos aqui quando os ministros estão falando, abre a boca e continua com a boca fechada. Só tem a cura quem a declara. Aleluia. Só tem libertação quem profere aquilo que está dentro de você. Se você for um especialista, se nós somos em qualquer psiquiatra, psicólogo, analista, qualquer coisa, ele vai olhar para você, quer ser curado? Está disposto a sofrer tudo aquilo que eu vou pedir para você, todos os tratamentos? Estou, doutor. Então seja psicólogo, vai dizer, seja sincero, abre o seu coração para mim, comece a declarar. Se ele não for sincero, não há tratamento. O sacerdote tinha alguns atributos, e dentre esses atributos eu escolhi alguns. O sacerdote, ou os levitas, assim como Davi colocou para levar, ele tinha um atributo, ele tinha um encargo, ele tinha algo que era levar a carga, levar a arca. O que significava a arca? Todos sabem? Presença de Deus. Simbolizava a presença de Deus. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Sacerdote, levar a presença. E aí nós vamos começar a meditar. Tem levado a presença de Deus? Tem levado vida? Tem levado libertação? Tu tens levado cura? O sacerdote, ele tinha que estar totalmente santificado para tocar na arca, para levar a presença de Deus, para interceder por um povo. Ele tinha que estar separado. Diga assim, separado. Um povo santo que ele escolheu para ele. Fomos escolhidos por Deus. O sacerdote, diga assim, tinha que ministrar a ele. Não ministrar ao povo. O erro de muitos levitas quer dizer obreiro. Então vamos colocar adoradores, ou cantores, ou alguma coisa do tipo que mexe aqui, ministro, que mexe com louvor, toca alguma coisa, ou nós que estamos aqui. Tinha que ministrar a ele. E aí está o erro de muito ministro. Ele começa a ministrar para fazer com que as pessoas comecem a sentir a glória de Deus. Mas o sacerdote, ele ministra a ele. Por isso que quando Deus fala, invoca-me, não é falar para as pessoas, adore, pule, porque aquilo ali é algo, vamos dizer assim, de brincadeira que o palhaço faz para chamar a atenção do público. Um ministro, um sacerdote não está para chamar a atenção do público. Ele está para atrair a glória de Deus. Ele está para ser ministrar a ele, ser ministrado e como uma cachoeira correr por todo um grupo de pessoas. Por quê? Porque eu e você não podemos dar às pessoas o que elas precisam. Deus pode. Amém. As pessoas entram querendo abraço, as pessoas entram querendo carinho, as pessoas entram querendo cura, as pessoas entram aqui achando que quando o louvor tocar, quando o pastor começar a profetizar, quando o irmãozinho pôr as mãos sobre a cabeça dele, tudo vai acontecer e o milagre vai acontecer e o reteté vai seguir. Espera algo. E aí o sacerdote, o ministro começa a se frustrar por não receber aquilo que estava esperando.
Levar a presença de Deus requer intimidade com Deus. Ministrar a Ele. Eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Contemplar. Por isso, quando eu olho para o céu, eu ministro a Ele. Eu quero a presença dEle. O resto quem faz é Ele, quem toca é Ele. E se não tocar em ninguém, eu quero ser tocado por Ele. Porque o Pai procura, Ele procura adoradores. E o vento passa, e aqueles que não querem, Ele vai tocar em quem quer. O sacerdote, ele tinha o atributo de abençoar o povo. Em determinados momentos, tantas vezes que a gente vê o homem de Deus Moisés declarando, estendendo as suas mãos sobre o povo, ele intercedia, ele clamava por aquele povo, ele chorava por aquele povo. Mas o abençoar aqui, irmãos, não é o abenço que todo mundo espera, como eu falei antes. Está aqui com as mãos dadas, né? Aí o ministro começa, como o Pedro estava aqui ministrando, essa leve e momentânea tribulação. Não é para produzir em você um arrepiozinho. Não é para trazer, fiquei tonto. Não é para trazer em você, é para abençoar. Quando o sacerdote, quando o ministro de Deus começa a abençoar, ele tem que olhar nos seus olhos e começar a ver aquilo que o Espírito Santo de Deus vê, e começa a ministrar aquela cura que você precisa, e começa a ministrar aquela libertação que você precisa, e aí ele começa a abençoar e a ver em você e a puxar em você o sacerdote que você precisa ser. Ministrar ao povo é trazer cura aos olhos, é olhar. Não é simplesmente cantar, não é simplesmente vir porque o pastor pediu para vir aqui, mas é de saber que quando nós entrarmos, nós vamos entoar canções, cânticos, ministrar a Ele, ministrar a Ele. Não é a musiquinha que todo mundo gosta, que vai pular a igreja. Quando eu ministro a Ele, Ele ministra a mim. Eu sou ministrado por Ele. O ministro, o sacerdote tinha de ensinar o povo o caminho. Lá em Primeiras, vamos lá em 1 Crônicas 13. Nós temos duas situações aqui. Davi, ele se empolgou com a presença de Deus. E Davi começou a fazer com que aquele povo chamou várias pessoas e falou para eles se santificarem, enfim, e levar a arca. Ele queria construir o templo novamente. E ali, Davi, ele faz algo que para ele era certo. É isso que eu estou falando. A musiquinha que você acha que é certo, não é certo para Deus. Davi, ele vai e pede o quê? Coloca aquela arca no carro para ser puxada por quem? Por bois. Qual foi a ordem de Deus? Só os levitas podiam carregar a arca do povo. Era no carro, irmãos? Davi estava fazendo uma coisa boa aos seus olhos? Estava. Para ele ajudar Deus a levar o louvor, a adoração, a
povo é destruído porque lhe faltou? Se não há uma intimidade, um conhecimento da palavra de Deus, um globo girando colorido, arraial de crente, não vai fazer com que eu e você se converta. Sabe por quê? Porque é preciso nascer da água e do Espírito. E Davi, achando que estava fazendo certo, fez com que um homem fosse morto nisso tudo. E creio eu que Davi ficou ali desesperado, porque achou que estava fazendo o seu melhor para Deus, estava entregando o seu melhor para o Senhor. E houve uma consequência de não entender que eram levitas que eram para carregar a arca no ombro. E aí no capítulo 15, Davi começa a entender realmente a situação e uma atitude de um sacerdote, de um levita. Ele começou a entender que quando você ministra a ele, nós somos ministrados. Davi pega, reúne várias pessoas, manda santificar aqueles homens, e aqueles levitas são preparados e separados por ele, e ali elegeu para louvarem, levarem a arca de Deus e servirem para sempre. E ali aqueles homens pegaram aquela arca e colocaram nos ombros e levaram a arca. E Davi começa aquele novo período de construção. Qual a maneira que você tem levado a presença de Deus, irmãos? Como você tem levado a presença de Deus? Sem santificação é impossível ver a Deus. É impossível. É impossível. E o Senhor está batendo na tecla e batendo na tecla. E nós esperamos ser cheio sem antes ministrar a Ele. Queremos ser cheio sem antes nos santificarmos. Intimidade gera fruto. A adoração verdadeira produz frutos. A adoração verdadeira, ela produz frutos. Se ela não produzir, não foi verdadeira. E que frutos são esses? Não é o cair, não é o levantar, mas é você ver pessoas que eram presas sendo libertas, pessoas que estavam cegas enxergando, tanto espiritualmente quanto naturalmente. Vocês estão entendendo qual é a profundidade de um sacerdote? É levar a presença de Deus, é ensinar o povo o caminho que deve andar. Não sacerdote que fala assim: irmãos, não pequem. Ele é o primeiro que engravida a menininha no louvor. Está ali pegando o microfone, ministrando, adorando, dizendo que é o sacerdote, o levita, que está levando a arca de Deus. E antes de ir para a igreja, dá uma passadinha no quarto da namorada. Ou do namorado. Enfim. Cuidado com o fogo estranho. Você pode enganar a mim, pode enganar a todos, mas Deus, Ele está olhando, e Ele contempla o mais íntimo de um homem. Viver a adoração é se apropriar do propósito de Deus para as nossas vidas. Se o sacerdote é puro, pureza será derramada em toda uma sociedade. Pureza será derramada em toda uma sociedade. Se o sacerdote está levando intimidade e santidade, não precisa de muitos atributos, vai dar frutos. Porque seremos como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor
Ministrar a Ele é se esquecer de onde você está e ficar a sós com o Senhor no seu jardim secreto, sozinho, só você e Deus. E quando vocês sentirem isso, vocês vão ver qual é a diferença que vocês vão fazer no ministério de vocês. Tudo é crescimento. Até mesmo na sua vida, e onde você está, jovens, adolescentes, aonde você está, quando você começa a adorar o Senhor, é algo instantâneo, irmãos. É algo instantâneo, porque eu tive que aprender como vocês estão aprendendo. Mas teve um dia que eu entrei no meu quartinho, vá no seu secreto. E ali eu entrei e falei, eu quero sentir o que eles sentem. Eu quero fazer o que eles fazem. Não no sentido de inveja ou ciúmes, não. Mas no sentido de quando você olha, quando você lê, sabe, sobre Moisés, tinha tete a tete, assim, com o pai. Aquele tete a tete. Com Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Isso nos chama a atenção de querer mais. Como Paulo, numa prisão totalmente ensanguentado, machucado, com fezes, com certeza, colocado em todos os lugares, preso às correntes pelos pés, de defecar, de fazer xixi, tudo no só lugar, não tinha como ir para outro lugar. E ali eles começaram a cantar. Cânticos novos brotam do nosso interior, porque ministramos a Ele e Ele ministra em nós. Por isso que não tem como não ser um adorador. Não tem como você não ser ministrado por Ele. Não tem como você não levar a liberdade, porque somos sacerdote. Você é um sacerdote. Está nas suas mãos a santidade, a intimidade. Deus está olhando para você e falando o que tens feito, que arca tem levado, o que tem colocado nas suas mãos, o que nós temos feito, o que nós temos feito. Segunda Coríntios, capítulo 4. Versículo 7 diz, deixa eu ver aqui. Vamos ver, ó. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí, trazendo uma ilusão, havia um reinado, e ali haveria uma festa. E foi posto diante do rei vários vasos, várias taças. Vamos colocar como uma taça. Tinha a taça de ouro, prata e a de barro. Qual era a taça de mais valor, igreja? Pode falar. Sabe qual era a de mais valor? Aquela taça que estaria na mão do rei. Sabe o que significa isso? Se um sacerdote, um levita, estiver diante de Deus, nas mãos dele, ministrado por ele, sendo de barro, de ouro ou de prata, ele se torna totalmente excelente. Quando o rei tocava em um material, ali se tornava totalmente perfeito, porque o rei escolheu e tomou, se tornava puro. E assim como o Senhor nos diz, somos vasos. Ali Paulo declara em vasos de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Ali está o Senhor nas suas mãos, com cada um de nós.
E ali nós nos tornamos excelentes diante de Deus, porque o Pai tomou pelas suas mãos. Que tipo de sacerdote você é na sua igreja? Que tipo de sacerdote você é onde você anda, trabalha? Você tem sido um sacerdote? Tem levado fogo verdadeiro ou um fogo estranho? Agora cuide-se. Cuide-se, porque você pode ser combinado. Fogo estranho o Senhor não aceita. Tem que ser queimado, para que a fumaça suba nas narinas de Deus. Para uma adoração ser perfeita tem que haver sacrifício. Todo o seu eu tem que ser queimado. Todo o seu achismo tem que ser lançado. Entrar na presença de Deus achando que vou ficar aqui porque eu sei me controlar, e eu vou orar e o Senhor vai fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Já errou por aí. Porque um adorador está totalmente disposto, ele já vem como se deitando diante do Senhor. Ele não consegue ficar em pé, ele tem que se prostrar, porque a sua santidade é grandíssima, grandiosa. Exaltado seja o Cordeiro. Ele é grande. Ele é grande. Ele é poderoso, a sua plenitude. Toda a terra está cheia da sua glória. E eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Vamos parar por aqui. Preparar ser ministrado por Ele. Creio eu que você quer ser uma pessoa diferente. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele chama verdadeiramente aqueles que estão preparados. No sentido que quem capacita é Ele. Mas preparados no sentido: eu estou muito cansada. Não tem como o Senhor enviar uma pessoa que cansa tão rápido. Nós estamos aqui desde 5 horas. Porque decidimos a responder aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. E eu falo para os meninos, ainda não estou sugando tudo que deveria de vocês. Estou sendo até boazinha. Porque nós sabemos que temos que dar mais. Levar a palavra de Deus, liberdade aos cativos e oprimidos. Não é quando você está de mau humor, ou quando você diz que está na TPM, não estar pronta para louvar, e nem estou com vontade de cantar porque estou dodói. Deus quer pessoas que com enfermidade, com morte, com tudo, responderam a um sacerdócio, responderam a um chamado, responderam a uma responsabilidade, de que não é o meu achismo, é o que Deus pensa de mim. Lembre-se, não é o que eu ministro, mas é ministrar a Ele e ser ministrado. É muito fácil, igreja. É muito fácil. É muito fácil querer renunciar somente àquilo que você quer. É muito fácil querer colocar nas mãos do Senhor somente aquilo que você deseja. Mas o Senhor te pede tudo. Tudo. Aquele que não renunciar a pai, mãe, marido, esposa, por amor a mim, não é digno de mim. E renunciar não quer dizer maltratar, nem parar de dar comida, carinho. É você saber que você vai acordar e vai viajar. E com certeza futuramente isso vai começar a acontecer.
E você vai deixar o seu filho estudando, porque tem que estudar num lugar. E você vai estar lá do outro lado do país, chorando, sentindo saudade, mas sabendo e tendo a certeza que vai valer a pena. Cumprir com aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Encontra em mim